Então, a porção da semana, vamos direto ao ponto. A porção da semana é a porção Kitsá. Ela, como eu disse antes, né, ela vai tratar sobre o bezerro de ouro, o problema, aquele grande problema ali da idolatria. Atualmente a gente ainda tem a presença, né, de muitos povos cultuando o bezerro, o famoso touro, que representa finanças, prosperidade, virilidade, representa a força, né? Então, assim, muitas pessoas têm a estátua do touro em suas capitais, em suas cidades, assim, em vários lugares, onde mostra, vamos dizer assim, uma grande idolatria, né? Uma grande forma de idolatria. As pessoas, assim, algumas pensam que o tipo de idolatria é você se curvar diante de imagens. Não é somente isso. O fato de uma cidade ter como representatividade de prosperidade um touro, por exemplo, em Nova York tem aquele touro bem conhecido, né? Ele é conhecido, a finança representa a força da fica finança. em Wall Street, né? Wall Street. Fica em frente à Bolsa de Valores. Fica em frente à Bolsa de Valores, porque tem uma representatividade de finança mesmo, de prosperidade. A força do dinheiro. A força do dinheiro. E ele é uma imagem assim muito bruta. Depois vocês pesquisam lá, o touro lá de Nova York, da Bolsa de Valores americana. Então, assim, no passado, quando foi feito o bezerro de ouro, né, tem muitas curiosidades sobre a imagem do bezerro de ouro. Moisés saiu e calculou que voltaria em mais ou menos ali 40 dias, né? Então o povo, quando chegou ali, os seus 39 dias já estavam ouriçados, já tinham apontado tudo, achava que Moisés não iria voltar por ele ter saído sozinho, se perdeu na montanha e, enfim, fizeram um plano de criar então uma imagem e foram até os anciãos, né, que ficaram responsáveis ali por a liderança, por a organização. E eles disseram não vão fazer. Então o povo idólatra foi lá e matou os anciãos, matou todos eles. Foram até o filho de Miriam, que, né, já estava também se preparando para ser da liderança, e era o nome dele se chamava Ur, e mataram Ur. Então quando chegaram até Arão estava tipo, opa, se eu falar não, essa galera vai me matar. Então vou enrolar eles até Moisés chegar, porque Moisés vai chegar, Moisés não morreu. Né? Moisés só foi se consultar com o Eterno. E aí quando o povo chega até Arão autoriza, porque ele sabia que morreria se ele não autorizasse. O povo estava querendo a todo custo promover a idolatria. E aí quando ele tem curiosidade também, o nome do personagem é no Talmud, essas histórias, tá, gente? O nome dele é Mihá. Mihá, ele estava com Moisés quando Moisés tirou do Egito o corpo de José, do fundo do rio. É dito que quando Moisés tirou, localizou onde estava o corpo de José, lá dentro do sarcófago, ele jogou uma pedrinha, um barro com o nome do Eterno escrito, e quando ele lançou na água, o caixão flutuou, o sarcófago flutuou, e então o Mihá estava com ele e ficou impressionado. Poxa, só jogou uma pedra com o nome do Eterno escrito e nossa, e guardou para ele até aquele momento do bezerro de ouro. Como foi feito? Arão pediu para que as mulheres, né, distribuíssem suas joias, os seus colares, assim, suas panelas que elas gostavam muito, para quê? Que fosse de ouro, porque as mulheres eram apegadas, então os maridos tinham o trabalho de convencer as mulheres a entregarem as suas joias. E elas se entregaram contra a vontade delas. As mulheres têm essa curiosidade também. Nenhuma mulher no acampamento participou da fabricação ou do culto, né, ali da idolatria do bezerro de ouro. Nenhuma única mulher mesmo, ninguém participou. Então quando elas doam é porque elas são coagidas por seus maridos a fazerem a doação, né, das suas joias. E nisso o Eterno então faz Moisés voltar. Moisés, quando volta, ele se depara com aquela imagem. Existem algumas controvérsias sobre o tamanho da imagem. Há quem acredita que ela caberia num bolso pequenininha, ou um tamanho médio assim, ou um tamanho não tão grande, mas era algo pequeno, ela não era grande. Mas a forma como era cultuada era como se fosse algo grandioso, né? Porque o povo queria dinheiro, o povo queria prosperidade, força financeira.
Então pegaram logo o deus lá, pagão, que simbolizava a prosperidade, né? E sendo que no deserto eles não estavam pobres, pelo contrário, eles estavam prósperos, estavam ricos no deserto. E aí o Moisés chega e detona, manda matar o que idolatrou, separa o povo que é de Deus, vem para esse lado, que é o povo que não adorou, e o povo que não é de Deus vem para esse lado, que é o povo que cultuou ali o bezerro. E aí depois Moisés dá ordem. O povo que é de Deus, que é a maioria, vai agora matar esse povo que não é de Deus. E foi o que aconteceu, todos morreram por conta da idolatria. Diante da idolatria tem algumas coisas interessantes pra gente entender. Falei que a porção é grande. Tem algumas coisas assim pra gente entender. Por exemplo, uma pessoa que ela é fofoqueira, outra pessoa é ladra, é mentirosa, né, e ladra, e a outra pessoa que é aquela comediante, palhaça, né? Então assim, dos três, ambos são muito ruins porque ambos colaboram para idolatria. Mas tem os benefícios que eles escolhem. Por exemplo, o ladrão, o mentiroso, ele mente e ele consegue seduzir você. Então ele tem, o lucro dele é o fato de conseguir seduzir quem ele contou aquela mentira e acreditou. Então ele se sente bem, acreditou em mim, eu tenho lucro, eu tenho seguidores, né, vamos dizer assim. E incondicional, até porque eu sou um encantador, eu consigo falar tudo que a pessoa quer ouvir, com mentira, lógico, mas eu conquisto ela através da minha mentira. Então ele, apesar de ser um promovedor da idolatria, ele tem um lucro, né? Ele consegue conquistar você. E tem também o palhaço, o comediante, ele arranca de você a sua seriedade, ele faz você esquecer, né, de compromissos, fazendo então você rir, ele arranca o seu sorriso para ele, e isso é como se fosse o prêmio dele, o êxtase dele é ver você rindo da comédia qual ele contou ali, da piada. Então ele tem isso. E temos o fofoqueiro, né, o promovedor de intriga, ele não ganha nada, ele é o pior, porque ele não ganha nada. Ambos promovem a idolatria, mas um só conseguiria promover se tivesse seguidores, que é o ladrão, é o mentiroso. O outro conseguiria tirar a tua seriedade, a tua atenção se te fizesse sorrir. Mas o fofoqueiro, ele não quer nem a sua seriedade, nem o seu compromisso. O que ele quer, a sua atenção para ele total. Por quê? Porque ele é inventador de histórias. Ele mente, ele encanta, ele rouba e ele fala mal de você. Então por isso na idolatria, desses três pilares, ele é o mais, assim, é o mais difícil de tratar. Porque as pessoas têm prazer em ver o outro estar mal para falar para terceiros a situação daquela pessoa. Isso não é bom. Quando você vê um irmão, um amigo em situação que ele está afundando no poço, qual que é o teu papel? Ou se cala, ou diz para o seu amigo, você está afundando, tem que sair dessa. Mas apenas para o seu amigo. Ao contrário, o fofoqueiro, ele chega e conta para todo mundo, ele fica ansioso, ele mal pode esperar para encontrar alguém e dizer, viu fulano? Se deu mal. Aí, gostei de ver, ó, foi muito bom. É ou não é? Ainda faz você confirmar a loucura da fofoca que ele está fazendo. Então, não seja mentiroso, você rouba, né, o tempo do outro. Não seja palhaço, porque você tira a concentração das pessoas. E, principalmente, não seja fofoqueiro. A fofoca, a intriga está atrelada à maldade, que corrobora para idolatria. E idolatria é sempre um dos piores pecados. É o pecado capital. O verdadeiro pecado capital é a idolatria. Então não seja um idólatra. Se você perceber que você está religioso demais, né, então preste atenção para você não falar das pessoas, não falar nem de bem, nem de mal das pessoas. Não conte a história, o segredo das pessoas para pessoas que não têm nada a ver com a história. Seja bom. Estude as leis do Eterno, coloque a Torá em prática e tenha uma boa vida, uma boa semana para você. Shavua Tov. Shabbat Shalom a todos. Essa semana foi ótima. E uma boa vida e um bom Shabbat. Todos escutam essa semana, eu não tenho quase nada para falar. E acho que sabe que eu vou ter algo para falar. Bom dia, Shabbat Shalom para todo mundo. A gente vai dar continuidade ainda sobre depois da morte do Paulo Freire,
tá acontecendo, o que aconteceu após isso, né? Eu falei semana passada sobre um pouco disso, só que eu não falei com muito detalhe. O primeiro detalhe, uma das coisas que eu esqueci de falar, que quando o Paulo Freire morreu, ele recebeu uma estátua ao lado de Mao Tse. Cortou? Bom dia, Shabbat Shalom pra todo mundo. A gente vai dar continuidade sobre o Paulo Freire, né, da semana passada, depois da morte dele. Eu falei com algumas coisas sobre após a morte dele, só que eu não falei com muito detalhe, com muita ênfase. Eu acho que vale ressaltar que depois que ele morreu, ele recebeu uma estátua ao lado de Mao Tse Tung. Tipo, Mao Tse Tung, pra quem não sabe, ele foi um genocida. Não há números exatos de quantas pessoas houve, né, durante o governo dele, mas é aproximadamente entre 40 a 80 milhões de mortes, né? E ele recebeu uma estátua ao lado dele. Entende? Então, tipo, para as pessoas que são freirianas, entre aspas, meio que não conseguem enxergar esse lado da história, né? E tipo, ele morreu defendendo que, sei lá, Che Guevara era o sinônimo de amor. Ele defendeu que Cuba estava se desenvolvendo, Cuba estava se prosperando, ele defendeu a Revolução Cultural Chinesa, entende? Então, tipo assim, Paulo Freire, ele, como posso dizer, ele meio que defendeu genocidas, né? Em Cuba, por exemplo, Fidel Castro, até com Che Guevara, foram aproximadamente 300 mil mortes durante o governo dele. E Paulo Freire defendeu eles, entende? Agora vamos falar agora um dos métodos que até hoje é aplicado nas escolas. Eu falo isso porque eu estudo, né? Sobre o método de ensino de português, principalmente português. Vamos lá, classes gramaticais. Acho que são 10 classes gramaticais, se não me engano. Se estiver errado, vou corrigir depois. Ele faz o seguinte, que o aluno da primeira série até a nona série, a oitava série, só aprendesse só o substantivo a verbo. Aí no ensino médio eu aprendia só de verbo a conjunções. Aí tipo, não fazia com que o aluno esquecesse o conteúdo rapidamente, né? E também fazia com que o aluno não avançasse. Ele tinha a seguinte ideia, que o aluno tinha que ficar preso naquele conteúdo e não podia subir, entende? Tanto é que muitos alunos hoje em dia, quando terminam o ensino médio, não sabem, sei lá, análise sintática, né? Por mais que a escola tenha ensinado, não subiu o degrau constantemente que deveria ser aprendido lá atrás. E o Paulo Freire traduziu isso muito bem. Ele queria que o aluno ficasse só preso naquilo e não podia subir na outra disciplina, entende? E ela aplicou isso muito bem na língua portuguesa. E esse foi um dos motivos da educação brasileira estar um dos últimos lugares do ranking. Mas não é o motivo principal. Tem um motivo para tudo isso. A partir de semana que vem, eu vou começar a falar, agora não mais do Paulo Freire, mas agora um problema que o MEC e um problema que o PT lá atrás, não agora, eu espero que ele mude, mas lá atrás, causou para o Brasil. Quais são o problema real que causou para o Brasil, entende? A partir de semana que a gente já vai comentar sobre isso. Então é isso, gente. Sejam autônomos nos estudos, não dependa da escola, porque a escola não vai avançar você. Eles vão te ensinar o básico do básico do básico e vão querer te aprender aquilo. A escola só serve para ensinar você a trabalhar, mas não você a crescer na vida. Só te ensina você a ser futuro trabalhador. Essa é a realidade. Enfim. Shabbat Shalom pra todo mundo, tenham um bom descanso e um ótimo Shabbat pra todos.